Graça e paz, irmãos. Estamos mais aqui para fazer mais uma aula. E essa aqui é a última aula do livro de 2 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 3. Eu espero que Deus nos abençoe grandemente com as palavras que estão contidas nesse capítulo, para que a gente possa crescer cada vez mais na graça de Deus, crescer na presença de Deus na sua vida, manifestada pela obediência à sua palavra, tá bom? Então eu gostaria de fazer uma oração antes de nós iniciarmos e vamos logo a seguir discorrer sobre a palavra, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um que está nessa manhã, desse domingo. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoe a todos, Senhor, a todos nós, com a sua palavra, Senhor, com a sua presença, Senhor, fazendo frutificar, Senhor, tornando em algo prático, tornando, Senhor, em obediência, moldando a nossa vida, Senhor, por meio do conhecimento da verdade da sua palavra, através de todos esses anos e séculos de história da fé cristã nesse mundo, Senhor, inaugurada por Jesus Cristo, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, eu gostaria de fazer a leitura e depois a gente vai entrando nos tópicos, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, minha terceira visita está chegando, né? Essa seria a terceira visita que Paulo faria na igreja de Corinto. Lembre-se daquele texto das Escrituras? Uma questão é definida com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por ocasião da minha segunda visita, avisei aquele grupo que permanece enredado nos velhos pecados que, quando eu voltasse, não seria tolerante com eles. Agora, em preparação para a terceira visita, repito a advertência, mesmo estando longe. Se vocês não tiverem mudado de vida até eu ter chegado aí, cuidado. Vocês que exigiram provas de que Cristo fala por meu intermédio, irão receber mais do que pretendiam. Vão receber a plena força de Cristo. E não pense que não vão. Ele só era fraqueza e humilhação quando foi morto na cruz. Mas agora está vivo, na poderosa força de Deus. Estávamos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês. Mas da próxima vez que nos encontrarmos, estaremos vivos em Cristo e fortalecidos por Deus. Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Crie o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tome alguma providência. Espero que o teste não demonstre que falhamos, mas se for o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza, não a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitorioso todos nós. Não poderia ser de outro modo. Reconhecemos nossas limitações, mas também as celebramos e continuamos a celebrar a cada vitória, cada triunfo da verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. Estou escrevendo assim agora, para que, quando eu for, não tenha que tocar mais nesse assunto. A autoridade que o Senhor me deu é para juntar o povo, não para dividi-lo. Espero que tudo se resolva, para eu não precisar perder tempo com repreensões quando estiver aí. É isso, meus amigos. Sejam alegres, mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis, façam tudo isso, e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimente uns aos outros com um abraço santo. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo,
O grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, irmãos, esse foi o texto que nós lemos. E esse texto fala da terceira visita que Paulo ia fazer. E logo, essa terceira visita era uma visita que Paulo pretendia fazer e seria uma visita confrontadora, né? Porque Paulo, ele já não estava mais se defendendo, mas ele estava agora confrontando diretamente os coríntios, buscando assim o arrependimento ou a disciplina daqueles que ainda estavam vivendo no pecado. Tanto que antes de viajar, ele ora a Deus para que a igreja emende os seus caminhos e busque uma vida de perfeição. Então, esse era o contexto em que Paulo estava. E aí a gente entra no primeiro ponto, que fala do versículo 13, do capítulo 13, de 1 a 2. Olha. Muito bem, minha terceira visita está chegando. Lembre-se daquele texto das Escrituras. Uma questão é definida com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? Então fala aqui, ele está falando aqui da disciplina daqueles que eram faltosos, daqueles que ainda estavam de pecado. Então havia um grupo que estava vivendo de acordo com os ensinamentos dos falsos apóstolos. E era aqui fala, irmãos, que não era apenas uma questão de, por exemplo, de uma teologia errada, né? Não era apenas essa questão, mas era uma vida que, por decorrência dessa teologia errada também, já estava em descompasso com a verdade. Esse era um dos pontos. Também não era somente uma questão de oposição a Paulo, mas também de muitos relacionamentos quebrados, imoralidade na vida desses membros, como está lá em 2 Coríntios 12, no versículo 20, que diz assim, ó: tenho receio e admito de que, quando for, me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos, brigas, invejas, ânimos exaltados. Olha só, o tipo de vida que o pessoal ainda estava. Brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismos, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. Não espero ser humilhado de novo por Deus quando estiver com vocês, para que não tenha que derramar lágrimas por uma multidão que insiste nos velhos caminhos, pecando cada vez mais e se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual e da indecência em que estava mergulhado. Então, olha só a situação de vida que estava aquele povo, né? Muito mais além do que simplesmente uma questão de teologia errada. Muito mais além do que simplesmente uma questão de somente ser oposição, mas uma vida completamente em descompasso com a verdade, relacionamentos quebrados e imoralidades na vida desses membros. Então Paulo está em sua terceira visita a Corinto para disciplinar aqueles que insistem ainda em viver nesse erro e não queriam se arrepender e voltar à sua vida de acordo com o Evangelho. Então, com respeito à disciplina, Paulo faz a seguinte fundamentação, que toda acusação se faz contra alguém, ela precisa ser fundamentada. Ela precisa ser fundamentada. Então, tem que se ter a exigência de que as acusações devem ser apoiadas por 2 ou 3 testemunhas. E esse é um princípio que está lá também ensinado na lei de Moisés, né? Que diz lá em Deuteronômio, ó: vocês não poderão condenar ninguém por um crime ou pecado pelo depoimento de uma única testemunha. Serão necessários 2 ou 3 testemunhas para fazer uma acusação.
está lá em Deuteronômio 19:15. Esse princípio também foi ensinado por Jesus aos discípulos com relação à disciplina da igreja. Lá em Mateus 18:16 diz assim, ó: se um dos que dizem ser irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, zera tudo. Trate-o como ele ainda fosse um descrente, uma pessoa ainda que não creu no evangelho, não creu no amor de Deus. E alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Então, esse mesmo princípio, né, de que sobre a falta que as pessoas podem cometer, Jesus ensinou também. E você vê como é algo que Jesus pede para ser feito, né? Você primeiro, você conversa com ele. Se você ganhou o seu irmão, ele te ouviu, você ganhou um amigo. Se não for o caso, leve testemunha, leve para a igreja. Por último, considere ele como, se ele não se converter, depois de todos esses passos, depois de toda essa demonstração de prática de amor, que é a disciplina, a gente precisa, a partir de Jesus, ver ela dessa forma como uma prática do amor que Jesus ensinou, né? Volte de novo, né? E alerte da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Lá em João 8, capítulo 8, 17, também ele fala um pouco desse princípio, né? Sobre as duas testemunhas. Então aqui, ó. Os fariseus fizeram objeção. Tudo que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Os fariseus falando com Jesus. Jesus replicou: olha, vocês estão certos quando dizem que tem apenas a minha palavra, mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu sou, nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Olha só, como nós ser humanos, somos limitados, né? E porque Jesus fala, vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar, né? Jesus fala assim, ó, eu não faço esse tipo de julgamento. Lembrando que Jesus ensinou para não julgar, né? Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, daquilo que eu posso ver e tocar, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas. É o que vocês têm, a minha palavra e a palavra do Pai que me enviou, né? Então, novamente, esse princípio sendo levantado. E Paulo, o que ele faz? Ele fala que aplicará esse mesmo critério para disciplinar essas pessoas que ainda não haviam sido, que voltaram, né? Ainda estavam na prática da velha vida, né? E ele diz aqui, ó, não dê ouvidos a nenhuma reclamação contra um líder que não seja apoiada por duas ou três testemunhas idôneas. Ele está lá em 1 Timóteo 5,19. Então, qual que era a questão? Se houvesse alguma acusação, seja contra Paulo, ou seja contra daqueles irmãos faltosos, que na verdade era uma acusação daqueles que viviam ainda no erro contra Paulo, né? Então, quer dizer, não dê ouvidos a uma reclamação contra um líder que não seja apoiado por duas ou três testemunhas idôneas. Então, vamos resolver essa questão. Se há
esses problemas, vamos colocar as coisas sobre a mesa. Vamos ver o que está acontecendo, né? Não vamos lidar apenas em saber dos fatos, né? Aliás, perdão. Vamos tratar do pecado na igreja local. Esse é o ensino, né? Devemos saber dos fatos e não apenas dos boatos. Um segundo ponto é que a disciplina precisa ser aplicada. A disciplina, ela não é algo que ela deve ser deixada de lado. Não pode ser deixada de lado. Ela precisa ser aplicada porque ela é uma das marcas da verdadeira igreja. O pecado, a gente precisa entender que é como um fermento na massa. Se ele não for removido, ele vai contaminar. A semelhança de um fermento na massa, que ela se espalha por toda a massa, o pecado também. Se ele não for removido, ele acaba contaminando toda a igreja. Então, a disciplina, a gente precisa entender que ela visa a proteção da igreja, a correção daqueles que ainda estão faltosos. A disciplina, portanto, é um ato responsável de amor e Paulo está pronto a aplicá-la, como a disciplina aplicada pelos pais aos filhos. É a mesma semelhança, é como os pais corrigindo os seus filhos quando eles fazem algo errado e no seu erro não enxergam, às vezes até o perigo em que uma criança se coloca, né? Porque não tem uma maturidade que nem a de um adulto para fazer as coisas certas, para fazer as coisas de acordo com o que deve ser feito. Então, essa semelhança da disciplina é como é a disciplina que é aplicada pelos pais. Aí a gente entra num próximo ponto, que seria a dúvida dos rebeldes. Por quê? Eles não estavam querendo aceitar aquele ensino que Paulo estava trazendo para a igreja, né? Para o povo de Deus. Então a gente entra nesse aspecto. Então ao invés desses crentes rebeldes se arrependerem de seus pecados, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a procurar provas, tentar achar provas que desclassificavam Paulo como apóstolo. Então o primeiro aspecto aqui que a gente vê é a busca de provas. Então eles teimavam primeiro em viver na prática do pecado e buscavam provas contra Paulo, argumentando que Cristo não falava por intermédio dele. E na verdade a gente entende, né, segundo o que nós estamos estudando, é que esses crentes na verdade queriam amordaçar a voz da consciência para viver na imoralidade que eles viviam, sem as implicações e a responsabilidade que o evangelho trazia. Essa era um dos aspectos que os levaram a buscar provas. Eles não queriam ser confrontados em seu estilo de vida. Deixa eu aqui. Em vez de corrigir sua conduta errada, procuravam desqualificar aquele que os exortavam, né? Então, quer dizer, em vez de se corrigir, eles procuravam tentar jogar uma lama, né? Como dizer assim, para desqualificar Paulo, para falar, olha, Cristo não fala por meio deles, então não tem nada a ver as exortações que eles estão fazendo para a gente, não tem nada a ver as correções que eles estão fazendo pelo modo que nós estamos vivendo. Essa era a situação que Paulo se encontrava com relação à dúvida que esses rebeldes tinham. Então Paulo argumentava que Cristo, né, falava por meio dele. E se eles rejeitavam a disciplina que Paulo dava, eles na verdade estavam rejeitando não somente a Paulo, mas estavam rejeitando a Cristo. E evidenciando que eles estavam sendo mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. E um segundo ponto que nós entramos seria, então, quais são as evidências do fato? Que está lá, 2 Coríntios 13, do versículo 4. Olha, se vocês não tiverem mudado de vida,
até eu chegar aí, cuidado, ó, vocês que exigiram provas que Cristo fala por meio intermédio, irão receber mais do que pretendiam. Vão receber a plena força de Cristo. E não pense que não vão. Porque assim, o tipo de prova que eles estavam esperando era provas aqueles que, do tipo de milagres, visões, né, essas coisas, mas não a prova do poder disciplinador, que é o que Paulo fala aqui, ó. Vocês exigiram provas por internet, então irão receber mais do que pretendiam. Vou receber a plena força de Cristo, e não pense que não vão. Ele era só fraqueza e humilhação quando foi morto na cruz, mas agora, está vivo na poderosa força de Deus. Estávamos desprevenidos quando fomos humilhados em vocês, mas na próxima vez que nos encontrarmos estaremos vivos em Cristo e fortalecidos em Deus. Então, ia ser aplicado a disciplina de Deus caso não houvesse essa mudança na vida daquelas pessoas. Então, Paulo pede para eles o quê? Então, Paulo pede assim, ó, faça um autoexame. Você que está acusando a Paulo, faça um autoexame. Né? Então ele fala aqui, ó, testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que tudo está garantido. Crie o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês, mas vocês precisam de evidência. Então façam o teste. Se o resultado não for bom, tome alguma providência. Espero que o teste não demonstre que estamos falhando, mas se for o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza, não a de vocês. Estamos buscando a verdade que os façam vitoriosos todos nós. Não poderia ser de outro modo. Então, verificar se estamos praticando o que afirmamos crer e assim poder ser aprovados. Você precisa, né? Aquelas pessoas precisavam fazer esses autoexames. Jesus está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que uma vez que se examinem, reconheçam que não fomos reprovados. Então, em vez de acusar os outros, o que nós aprendemos aqui com aquelas pessoas, com essa passagem? Que em vez de acusar os outros, avalie a si mesmo. Aí Paulo não pergunta se eles têm fé. A questão aqui não é se tem fé, se os acusadores tinham fé ou não, mas se eles estão na fé. E se essa é a fé que se desenrola, onde se desenrola toda a vida de uma pessoa, como poder determinante, como algo que vai configurar e determinar todo o processo de pensar, fazer, o que deixar de fazer, entendeu? Então, esse era o ensino, que em vez de acusar, avalie a si mesmo. E quais são os critérios que Paulo dava aqui? Ó? São os critérios que a palavra nos oferece para sabermos se somos de fato filhos de Deus. Romanos 8, 9 e 16 diz assim que nós temos que pertencer a Cristo, ser habitados pelo Espírito e controlados pelo Espírito. Do contrário, como é que você vai ter evidência de que Cristo habita em você? Do contrário, você pertence só a si mesmo. Você está enraizado ainda em si mesmo, como o velho homem. E os seus frutos não são do amor. Você ainda é uma pessoa controlada pela natureza humana, pela concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Né? Então, eram as avaliações pelos critérios que existiam na palavra para essas pessoas saberem se de fato são filhos de Deus. Ó, você fala que pertence a Cristo, tudo bem, então você está sendo habitado pelo Espírito. Não, além de ser habitado pelo Espírito, sua vida é controlada por Ele?
que do contrário, você está enraizado em si mesmo. Só isso. Outro fato que fala sobre o nosso autoexame, né, e os critérios da palavra, é o fato de nós amarmos os irmãos. A Bíblia fala que aquele que ama pertence a Deus, né? E aquele que não ama, mas odeia, não tem a vida eterna em si mesmo. Fala da prática da justiça e da prática da justiça nos nossos relacionamentos, como está lá em 1 João, capítulo 2, 29. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Aqui, ó. Uma vez que vocês estão convencidos de que ele é correto e justo, não terão dificuldade de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Os que praticam a justiça no seu relacionamento com o próximo, no trato com as coisas, no seu relacionamento com todas as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Seja ela familiar, seja no trabalho, seja dentro da igreja, da comunidade que nós pertencemos, né? Então a prática da justiça é o que vai mostrar para você que você é filho de Deus. Isso é um dos frutos, né? Como diz aqui na palavra. Então, passando por essa questão do autoexame, Paulo entra no encorajamento dos santos, que é onde está aqui em 1 Coríntios 13, de 7 a 10. Então agora Paulo, ele encoraja os crentes de Corinto e o faz o uso de duas armas poderosas. Em primeiro lugar, oração. Então diz aqui, ó, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçam aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Então a oração de Paulo aqui, ele tem dois propósitos fundamentais. Ele ora para que os crentes pratiquem o que é certo. Como nós vimos, havia muitos pecados na vida dos coríntios. Havia divisões, moralidades, contendas, uso abusivo da liberdade cristã, atitudes inadequadas com respeito à ceia do Senhor, ao culto, aos dons, à ressurreição. E algum desses pecados não havia ainda sido superados por alguns membros da igreja, por influência dos falsos apóstolos. Alguns crentes lideravam uma frente de oposição ao próprio ministério de Paulo. Então, em vez de condenar seus opositores, o que Paulo fala? Paulo ora por eles e ora para que pratique o bem. Sua preocupação não é sua reputação. Isso é uma coisa bem interessante no ministério de Paulo, né? Muito menos sua superioridade pessoal, mas o aperfeiçoamento dos crentes, pois diz, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E que verdade é essa? É a verdade que se entende como o Evangelho de Cristo. O que Paulo fala, Paulo afirma que ele jamais poderia agir de outro modo que fosse contrário ao Evangelho ou às suas implicações. Isso é o que vale para todos nós, né? Nós jamais podemos acreditar que agir contrário ao Evangelho e às suas implicações e pensar que ainda está no verdadeiro Evangelho, e pensar que está na vida cristã, né? O correto recebimento do Evangelho é o grande objetivo da sua vida. Que as pessoas de Corinto, que os crentes de Corinto recebessem o Evangelho e tivessem sua vida firmada na rocha
no fundamento em Cristo, que é a pedra de esquina, e sobre essa pedra crescer, né? Sobre essa pedra, sobre essas verdades, sobre os ensinos de Jesus, moldar a sua vida. Essa era a preocupação de Paulo. O correto recebimento do Evangelho. É o grande objetivo, porque se não houver o correto recebimento do Evangelho, como é que vai ter o resultado de chegar na vida que se espera a partir das implicações do Evangelho, a partir das boas novas de Cristo? Não tem, né? Se a pessoa, o seu fundamento, a verdade do Evangelho não está clara. Então ele ora para que os crentes sejam aperfeiçoados, né? Que houvesse o aperfeiçoamento, porque havia flancos abertos na vida daquelas pessoas que precisavam ser reparadas, assim como na nossa. Há brechas que precisam ser tapadas. Então Paulo ora para que essas deficiências sejam tratadas e que os crentes sejam aperfeiçoados para o serviço divino. Em segundo lugar, a palavra, que está aqui no capítulo 13, versículo 10. Ó. Estou escrevendo assim agora para que, quando eu for, né? Estou escrevendo assim agora, dando uma palavra, dizendo para vocês aqui, escrevendo para que vocês entendam, para que quando eu for, eu não tenha nem mais que tocar nesse assunto. A autoridade que o Senhor me deu, né, é para juntar, e eu quero chegar aí para juntar cada vez mais, para a gente se unir cada vez mais, para a gente crescer na graça, para a gente crescer no amor de Deus, e não para dividi-lo. Então, espero que tudo se resolva para eu não precisar perder tempo com repreensões quando estiver aí. Então, Paulo, ele coloca a palavra, escreve isso, para que ele não tenha que perder tempo com repreensões. Olha, vocês já estão sabendo da verdade, vocês estão sabendo que precisam ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida de fé, de uma fé que opera pelo amor, uma fé que dá frutos do amor, que busca o bem do próximo, que se preocupa com o próximo. Então, esses são os resultados que a gente espera. Então, eu estou já escrevendo isso aqui para que vocês, ao lerem isso, se arrependam, entendam qual que é o posicionamento da vida de vocês a partir dessa nova vida de Cristo. E se renovem, se transformem pelo entendimento que o próprio Deus está trazendo para vocês, dentro de vocês, a partir de uma renovação de vida, de mente, de desconstrução do velho homem, desconstrução do pecado, desconstrução da velha vida, da velha natureza humana. E deixar crescer a nova vida que há em Cristo. Então Paulo passa a fazer as exortações aos fiéis, né? Paulo está concluindo a sua carta e ele faz as exortações que estão aqui a partir do versículo 11. Então ele disse assim, ó, é isso, meus amigos, sejam alegres. Lembrando que a alegria, né? A alegria, ela deve ser sempre a marca do crente, né? A alegria, a palavra de Deus que fala que é o fruto do Espírito. Então fala que para a gente se alegrar nas revelações que Deus faz para a nossa vida, se alegrar em sabermos da presença de Deus, em sabermos do amor perdoador de Deus, em sabermos dos benefícios que Cristo trouxe por meio da sua vida, morte e ressurreição na cruz, da esperança vindoura, nos alegrarmos nessas coisas, né? Não somente se alegrar, às vezes tem gente que às vezes se alegra, por exemplo, se o país, né, a alegria dele está só, por exemplo, na economia, no sistema econômico, em como está a situação política. É lógico que isso daí são coisas que nós não podemos escapar, né? E se o país vai mal, nós somos prejudicados, ainda mais agora nessa época que vivemos, que está tão difícil por causa da pandemia, né?
muitas pessoas sendo afetadas, não só nossa saúde, mas situações econômicas, empregos sendo perdidos, a miséria batendo na porta, muitas situações preocupantes, reais e preocupantes da vida. Mas a nossa alegria, né, que é uma alegria que não é alegria como a do mundo, circunstancial, mas que seja uma alegria que você vá aprendendo a reconhecer por causa da presença de Deus na sua vida, por causa da fé e da confiança que você vem aprendendo e crescendo e se desenvolvendo no amor de Deus e na prática desse amor, tá? Então, ele fala: sejam alegres, mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis. Paulo fala também, em outra parte, de progresso espiritual é o alvo do crente. Nós não podemos ficar estagnados, temos que crescer na graça, no conhecimento de Cristo, santificados na verdade, transformado de glória em glória na imagem de Cristo. E como alcançar esse propósito, né? A palavra de Deus ensina, abandonando os ensinos falsos, como no caso daqueles cristãos de Corinto que estavam seguindo os falsos apóstolos, né? No caso, mas isso serve como um aplicativo em todas as épocas, né? Temos que abandonar os ensinos falsos, aquilo que Deus vai iluminando, aquilo que a verdade do Evangelho vai mostrando. Olha, você vai trazendo para a luz e fala assim, olha, isso aqui não é Evangelho, então vou abandonando, vou tirando e vou seguindo para aquilo que Cristo tem mostrado. Acertando os relacionamentos uns com os outros, falando de perdão, de reconciliação, né? Tanto daquele que foi ofendido como daquele que ofendeu, né? Então, acertando os relacionamentos. E não ter as práticas imorais, que isso é óbvio, né? Encorajamento mútuo é o compromisso dos crentes, né? Encorajamento mútuo, né? Sejam animados, tenham harmonia, sejam agradáveis, façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Por que, irmãos, encorajamento mútuo tem que ser o compromisso do crente? Porque todos nós passamos por dificuldades. E estender a mão, ajudar, aliviar as tensões, agir com misericórdia. Isso são coisas que todos nós temos que estar atento para fazer isso daí. Porque assim, ó, às vezes a gente geralmente não sabe da vida das pessoas, porque que às vezes as pessoas agem do jeito que agem e às vezes a gente não gosta. Agem de modo, vamos dizer assim, ofensivo. Então, estenda a mão. Estenda a mão para aquele que às vezes é iracundo com você. Estenda a mão para aquele que às vezes se demonstra indiferente. Estenda a mão, porque você não sabe o que ele está passando, ou o que ela está passando. E às vezes nesse ato de você estender a mão, você pode estar sendo uma semente, um instrumento de algo libertador na vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa vai ver o amor de Deus por meio da sua ação, né? Cobrir aqueles, aceitando aqueles que ainda não se sentem preparados para andar no Evangelho junto contigo, estão aceitando, cobrindo com misericórdia. Então, irmãos, esse e tantas outras práticas que nós podemos ter, começando, né, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos, pela nossa igreja. Então, o encorajamento mútuo tem que ser um compromisso. Nós temos que ter isso em mente e fazer disso, estar atento nas oportunidades que aparecem e aplicarmos isso. A unidade de pensamento, né? Ele fala aqui, ó, tenham harmonia de pensamento.
A unidade de pensamento deve ser buscada pelos crentes. Então, Paulo faz as recomendações, sede do mesmo parecer, ser harmonioso em pensamentos e alvos. Então, quando nós andamos isso aqui, não há espaço para vaidades pessoais, não há espaço por briga por opiniões pessoais, né? São coisas que acabam prejudicando a todos, principalmente quem anda ainda nessas coisas. Então, em vez de você querer fazer prevalecer sua opinião, poxa, seja compreensivo, né? Às vezes a pessoa não entendeu as coisas ainda, então tenha paciência. Se você já alcançou um entendimento que você vê que tá maior que aquilo, seja paciente. Se é algo que você não entende, ore a Deus a respeito disso. Mas não buscar vaidades pessoais ou brigar por opiniões pessoais para que prevaleça. Não, eu tenho que marcar primeiro, eu tenho que deixar minha marca primeiro, eu tenho que fazer, eu tenho que... Sabe, não, esse não é o espírito do evangelho. E se você pensa assim, irmão, Deus vai te dar um entendimento para você mudar. Isso é algo que todos nós, a gente não alcança um nível, já alcancei esse nível. Não, a gente sempre está prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, sempre prosseguindo para o alvo. Harmonia nos relacionamentos deve ser uma bandeira do crente. Então fala aqui, vivei em paz, vivei em paz. E o Deus de amor, de paz, estará convosco, né? Viver em paz, aqui fala aqui, sejam agradáveis, façam tudo isso, e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. E aí a gente segue, irmãos, essas foram as exortações que Paulo fala, e a gente segue para as bênçãos finais, né? Que é no versículo 13, que Paulo falou assim, é isso, meus amigos, né? Que a gente já leu aqui e tal. E ele fala, é o versículo 14. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então aqui, Paulo, nesse final, nessa bênção que ele dá, que é o autor aqui da revista, do livro, o Hernandes Dias Lopes, ele chama o nome de bênção trinitariana, né? Porque fala sobre a graça de Jesus, o amor de Deus, e aqui o Eugênio Peterson fala na sua versão da profunda amizade do Espírito Santo. E aí, em primeiro lugar, a gente considerando a graça do Senhor Jesus Cristo, olha que interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo é revelada em nós, em sua encarnação, morte e ressurreição. Por quê? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei dos Reis, ele se fez servo. Sendo rico, se fez pobre. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo santo, se fez pecado. Sendo autor da vida, morreu em nosso lugar. E a nossa salvação está baseada não em nossos méritos ou obras, mas totalmente na graça de Jesus Cristo. Ou seja, nos méritos de Cristo e na sua obra vicária na cruz. A graça aqui, ela denota todo o benefício da redenção. Em segundo lugar, o amor de Deus. O amor de Deus é fonte de onde jorra a graça do Senhor Jesus Cristo. Então olha aqui, a cruz, você acha que a cruz, olha aí que fala aqui, a cruz não é a causa do amor de Deus, mas o seu resultado. Então a cruz acabou, olha que interessante essa visão, né? A cruz não é a causa do amor de Deus, mas o seu resultado. Porque Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu por nós. Mas Cristo morreu por nós porque primeiro Deus nos amou com amor eterno. E o amor de Deus não está fundamentado em quem nós somos ou o que fazemos.
A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, nem nada que possamos fazer para ele nos amar menos. Tem um livro que chama Percepções, de um observador, que é do Joab Santos. Tem uma frase dele aqui, um trecho, que eu queria ler, que eu acho que fala muito bem dessas coisas. Que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, nem nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos, né? Isso está relacionado muito mais com quem Deus é do que com aquilo que a gente é, do que aquilo que nós somos e podemos oferecer. Então aqui ela fala aqui, ó, sua maldade não motiva Deus a amá-lo menos. Olha aqui, sua maldade não motiva Deus a amá-lo menos. Por outro lado, sua bondade não lhe concede direitos sonegados aos outros. Isso é um pensamento bem típico religioso, né? Mas o segredo não é você. O segredo não sou eu, não somos nós. O segredo é Ele. Não é boa ou má qualidade do que faz ou deixa de fazer, mas a natureza amorosa dele, porque Deus é amor. Não é sem razão a afirmação bíblica de que Deus é amor. Interessante isso. Bênção de Deus para a nossa vida, o amor de Deus, né? E por último, ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo, e eu gostei muito do que na versão da Bíblia que eu estou lendo diz assim: a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Então conhecemos a graça de Jesus Cristo e experimentamos o amor de Deus mediante a comunhão do Espírito, essa profunda amizade. Somente o Espírito Santo pode aplicar em nós a graça, somente Ele pode nos revelar o amor de Deus. Somente o Espírito pode convencer-nos do pecado, regenerar-nos e santificar-nos. O amor de Deus nos leva ao Calvário, onde Deus deu seu Filho como sacrifício pelos pecados. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E a comunhão do Espírito Santo nos lembra o Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio e revestiu a igreja de poder. Que agora também acabe em Corinto e em todo lugar, em toda era, em toda época, as tensões e dissensões, as rivalidades e as discórdias, porque a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo pertencem a todos. Amém? Irmãos, com isso nós terminamos a nossa aula. Eu espero que você possa fazer bom proveito desses textos que nós estudamos hoje, sobre a disciplina, sobre a questão daqueles irmãos que eram faltosos, sobre as exortações e as orientações que Paulo fez para todo aquele povo. E para nós terminarmos, eu gostaria de ler de novo capítulo 13, a partir do versículo 11. A recomendação de Paulo para cada um daqueles crentes daquela época, que serve para todos nós, porque a palavra de Deus é viva e dura para sempre. Então diz assim, ó: é isso, meus amigos. Sejam alegres, mantenham tudo em boas condições. Sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis, façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. Apesar que agora, né, irmãos, na época de pandemia, não dá para a gente abraçar, mas é do trato, né, que ele fala, né? Cumprimente uns aos outros com um abraço santo, do trato, com o tratar com respeito, com santidade, com amor, né? Que o Evangelho ensina, como Jesus ensinou. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Espero que você tenha hoje um bom domingo
e que Deus esteja com você, te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Mais tarde nós temos o culto, que você também possa estar presente, mesmo que online, mas participando dessa reunião. E eu gostaria de orar para nós encerrarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos guardado e estar conosco, Senhor, durante todo esse tempo, Senhor. Que o Senhor possa abrir sempre o nosso entendimento, Senhor, para que a sua verdade, a palavra do seu evangelho possa se aprofundar cada vez mais, Senhor. Criar carnes e ossos, Senhor, criar vida, Senhor. Atos, Senhor, ações de nosso meio, Senhor, entre nós, Senhor, para que possamos, Senhor, viver sempre pela fé, Senhor, como o justo deve viver sempre pela fé, Senhor, manifestando, Senhor, todos os ensinos, Senhor, e tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que deixou para aqueles que querem ser seus discípulos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, abençoe, Senhor, também aqueles que, Senhor, que talvez, Senhor, se encontre em uma situação de rebeldia, Senhor, contra a sua palavra, Senhor, contra, talvez, faltoso no relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo. Abençoe, Senhor, e alcance a vida de todos nós, Senhor. Porque, Senhor, se não for pela sua graça, nada conseguiremos, Senhor. Então é tudo isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.